Aleluia. Eu saio da igreja com a paz do Senhor. Peço a igreja que abre a tua Bíblia em Lucas 9, 29. Quero aqui agradecer a Deus pela oportunidade. Agradecer ao meu pastor, minha pastora. Muito obrigada. A todos que estão aqui nesta noite. Agradecer a minha líder, a Patrícia, a Mirella. E todas as irmãs, a minha família que orou por mim nesta noite. Aleluias. Lucas 9, 29, que diz assim, eu vou ler o 28 e o 29. Aproximadamente 8 dias depois de dizer essas coisas, Jesus tomou consigo Pedro, João e Tiago e subiu a um monte para orar. Enquanto orava, a aparência do seu rosto transfigurou e as suas roupas ficaram alvas, resplandecentes, como o brilho de um relâmpago. Aleluias. A igreja pode se sentar. Em alguns versículos anteriores, do versículo 18, diz assim, Jesus pergunta o discípulo, quem a multidão dizem que eu sou? Jesus faz essa pergunta para os seus discípulos. E o discípulo responde, alguns dizem que o Senhor é Elias, João Batista, e há outros que dizem que é profeta do passado que ressuscitou. E Jesus vai mais longe e pergunta bem assim, e vocês? O que dizem? O que vocês dizem que eu sou? E Pedro responde, o Cristo de Deus. Você sabe quem é Cristo? Você sabe quem é Jesus? Fica essa pergunta para você nesta noite. Jesus nem sempre foi reconhecido. À primeira vista, por vários dos seus seguidores, porque estava totalmente restaurado. Depois que Jesus subiu no céu, onde está à direita de Deus, ele voltará em glória. Este é o Cristo vencedor. Aleluias. Muitas pessoas guardam a lembrança do Messias sofredor e esquece que ele se tornou Cristo vencedor. Podemos ver que Jesus ressuscitado está agora em sua glória que sempre teve. Por isso Jesus mostrou a sua aparência glorificada no Monte da Transfiguração. Vamos aprender conosco que quando conhecemos Jesus verdadeiramente, ele é transfigurado diante de nós. Aleluia. E aí eu trouxe algumas coisas aqui que nós vamos aprender, né? Sobre Cristo, sobre Jesus. O primeiro é vida de oração. A Bíblia fala que tomou Jesus consigo Pedro, Tiago e João e levou em particular em um monte. Tudo começa em oração. E existe momento nas nossas vidas que queremos já começar, já chegar falando. Mas a maioria das vezes que Jesus começava algo, era em oração. Jesus andava cercado de muita multidão, de pessoas de todos os jeitos, além de seguidores e os 12 discípulos. Mas somente 3 puderam ver Jesus como verdadeiramente é no momento especial de oração. Aleluia.
Pedro, Tiago e João buscavam maior intimidade com Jesus. Jesus quer se revelar a nós, a sua glória, mas precisamos estar com Ele, em particular. Assim como Ele nos ensinou em Mateus 6,6, em secreto. Só você e Deus, só eu e Deus em oração. Somente quem tem uma vida de oração conhece Jesus mais profundamente. A glória de Jesus se manifesta na oração. Aleluias. Experiência com a palavra. Temos experiência com a palavra de Deus? Eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Os discípulos sempre ouviram falar dos profetas e da lei, embora acreditassem tudo o que acontecia sobre as Escrituras. Quando viram ali a presença de Moisés e Elias, ficaram impressionados. Moisés representa a lei e Elias, representante dos profetas. Deste modo, os discípulos tiveram constatação da realidade da palavra de Deus. Quando conhecemos Jesus verdadeiramente, passamos a crer, compreender na palavra de Deus. Quem penetra profundamente como revelação nos corações, a palavra ela penetra nos nossos corações como revelações. Muitas pessoas leem a Bíblia somente como livro ou com histórias, porque não conhece ainda que o Verbo se fez carne. Jesus nos faz ter experiência com a palavra dele. Temos também que ter prazer na palavra de Deus. Às vezes dá sono, não é, quando a gente lê. Mas quando vamos ali, começamos devagarinho, vamos lendo e vamos lendo, aquilo traz tanta energia e você continua, quando vai ver já passou a hora. E é nessa hora que temos que ter prazer na palavra de Deus. Prazer na presença de Deus. Pedro, tomando a palavra, disse assim: Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Pedro sentiu tão bem quando estava ali com Jesus, Moisés e Elias, que não queria ir embora. Propôs fazer tendas para eles, permanecer no monte. A sua alegria era notável. A pessoa cumpre apenas ritos e cerimônias. Acha que está aqui é obrigação. Vir varrer a igreja é obrigação. Vir limpar a igreja, vir no ensaio, vir tocar. Talvez seja uma obrigação. Mas quando conhecemos a Jesus verdadeiramente, passamos a ter prazer na presença de Deus. E rejeitamos as coisas do mundo. Também aprendemos a amar a casa de Deus como a nossa tenda, onde desejamos viver. O maior prazer de um cristão tem que ser saber sobre Jesus. Isso é o maior prazer que um cristão tem que ter. É querer conhecer sobre Jesus. Envolvimento com Deus. Estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. No momento da transfiguração, Jesus e eles foram envolvidos na glória de Deus. A glória e esplendor que ali tinha, que ali estava, que se manifestava. O brilho da glória de Deus
estava tão intenso que provavelmente não conseguiam enxergar mais nada além da nuvem. Eles não conseguiam ver nada ali. Teve um momento que eles estavam dormindo. Eles oraram, né? E aí eles não conseguiram e dormiram. E quando eles acordaram e viram aquilo, eles ficaram... e viram aquela nuvem, eles não conseguiram enxergar. Toda vez que nós chegamos a Deus, o Senhor também se aproxima de nós. Jesus prometeu a sua presença todas as vezes que orarmos em seu nome. Quando conhecemos Jesus verdadeiramente, passamos a ser envolvidos na presença de Deus, por onde estivermos. Tudo em nossa vida se torna cheio da glória de Deus, que enche a terra e o céu. Onde estiver a presença de Deus, tudo se enche de glória. A glória de Deus se manifesta em quem conhece Deus. Aleluias. Ouvir a voz de Deus. E dela saiu uma voz, daquela nuvem, saiu uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. E ele ouvir. Deus falou no meio da nuvem, como falava com Moisés no Monte Sinai. E os discípulos ouviram o recado que falava sobre Jesus, o amado do Pai, a quem deveria escutar. A voz de Deus fala nos nossos corações pelo Espírito Santo, nos ensinando tudo que precisamos saber sobre Jesus. Quando oramos, não apenas falamos com Deus, mas também ouvimos a resposta do Senhor. Quando você já percebeu, quando você está orando, tem momento que você para e aí o Espírito Santo começa a falar com você? É a voz de Deus falando com você. Mas você sabia que tem muitos que não ouvem e que não espera nem Jesus falar e já levanta e vai fazer seus afazeres? É dessa maneira. Mas devemos assim também ouvir a voz de Deus. Ser sensível à voz de Deus. Quem conhece Jesus reconhece a voz de Deus. Aleluias. Render-se ao Senhor. Os discípulos, ouvindo isso, caíram com o rosto em terra e ficaram grandemente atemorizados. Os discípulos caíram no chão diante da glória e da voz do Senhor. Não foi somente o susto ou fraqueza que derrubou. Este foi um ato de reconhecimento, retidão ao poder de Deus. Ninguém consegue ficar de pé diante do poder de Deus. Quando aceitamos Jesus como Senhor, o nosso Redentor, o seu senhorio, para que o nome de Jesus dobre todo o joelho no céu e na terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia. Oh, glória. Quem conhece Jesus também conhece o seu poder infinito. Conhecer Jesus é render-se ao seu poder. Quando aceitamos Jesus, nós nos rendemos. É isso que temos que fazer quando chegamos à casa dele, ou quando estamos no momento de oração, ou quando estamos ali no nosso secreto, é nos render ao Senhor. Quando colocamos o pé diante dessa porta, nos rendemos diante de Deus, e assim veremos a glória dele. Aleluia. Jesus, ser tocado por Jesus, olha que coisa linda. Ser tocado por Jesus. Chegou, pois, Jesus e tocou e disse: levanta vós e não temais. Olha que coisa linda, irmãos. Jesus tocou no discípulo para despertá-los. Este toque foi ao mesmo tempo um ato de chamado de atenção e também um fortalecimento. Jesus o mandou levantar,
e disse: não precisa ter medo, não precisa ter medo. Olha, Beto, não precisa ter medo. Quando você estiver lá no quarto orando, não precisa ter medo. Jesus está lá. Jesus está colocando a mão no seu ombro e diz: eu estou aqui. Aleluia. Quando conhecemos Jesus, verdadeiramente somos tocados por seu poder, erguidos para exercer o ministério em sua obra. Além de não ter medo, porque recebemos a sua autoridade, estamos seguros da sua presença. Jesus quer te tocar, te erguer e te dar segurança nesta noite. Aleluia. E erguendo eles os olhos, não viram a ninguém, senão somente Jesus. Olha que coisa linda. Depois que tudo passou, não viram ninguém além de Jesus. E queriam olhar para ele o tempo todo. É assim que temos que ser. Olhar para Jesus. Não olhar nem para a direita, nem para a esquerda e nem para trás. Somente para Jesus. A vida dos discípulos nunca mais foi a mesma. Depois daquele momento, embora só tenha relatado este fato após a ressurreição de Jesus, não conseguia esquecer o que viram. Em suas mentes se lembravam de Jesus e de sua glória. E isto era a maior prova do seu poder e divindade. O mundo tem uma visão distorcida de Jesus. Por isso não conhece. Mas Jesus quer mostrar a sua glória para nós em oração. Através da palavra, nos dando prazer na sua presença, nos envolvendo no seu poder, falando ao nosso coração a ponto de nos rendermos totalmente. Ao Senhor que nos toca, nos ergue, nos retira do medo. O pecado ofusca a nossa visão de Deus. Faz com que a pessoa fique cega para não perceber a presença de Jesus em sua vida. Mas quando conhecemos a Jesus, tudo é transformado e conseguimos ver pela fé a sua glória. Jesus quer se revelar a mim e a você nesta noite. Aleluia. Vá para o seu secreto de oração. Oh, glórias! Em João 11, Lázaro, Marta e Maria eram amigos de Jesus. E Jesus ficou sabendo, Marta mandou um recado às irmãs, né, que Lázaro estava doente. Jesus ficou sabendo. Mas Jesus só voltou depois de 4 dias. Lázaro, Marta e Maria eram amigos de Jesus. Era uma família de Jesus. Mas Jesus voltou depois de 4 dias à casa de Lázaro. E quando chegou, Lázaro estava morto. E o que Jesus fez? Quando Jesus chegou, Marta chegou para ele e disse assim, imagino ela triste, né? Como ela estava chorando, mas disse para ele que não adiantava mais, porque ele já estava morto. Mas Jesus chegou na hora certa. Eu quero te dizer, não importa da forma que você chegou aqui, se ele tem que ir na sua casa, ele vai chegar na hora certa na tua casa. Na hora certa, Jesus vai chegar lá. Quando Jesus chegou lá, ele disse assim, Lázaro, sai para fora. E Lázaro saiu. Lázaro saiu para fora com vida. Eu não sei o que tem morrido na tua vida. Eu não sei que porta que tem fechado. Mas hoje o Deus que está aqui disse, sai para fora, abre a porta. Porque Ele é o Deus que realiza. Ele não chega atrasado, Ele chega na hora certa. Elas só esperaram 4 dias. Mas foi diferente para a mulher do fluxo de sangue. Ela esperou 12 anos.
12 anos. Marta e Maria só esperou 4 dias Jesus chegar. Quantos dias você tem esperado? Ah, irmã Tatiane, tem 2 dias? Tem 20 anos? Tem 10 anos que eu oro pelo meu marido, pelo meu filho. Mas 4 dias ela esperaram por Jesus chegar. E ele chegou na casa dela e trouxe vida onde não tinha. E na casa da mulher do fluxo de sangue, foi 12 anos. Quanto tempo você tem passado? Pois 12 anos é muito para você? Pois para ela também foi. E quando ela chegou naquele lugar, e quando ela ficou sabendo, ela gastou tudo, todo mundo aqui sabe a história. Sabe o passado, o que essa mulher passou. Tanto que o nome dela é Mulher do Fluxo de Sangue. E ela tinha gastado tudo o que ela tinha. O que você gastou? Você gastou dinheiro? Você gastou ao falar? Ou você gastou na oração, no secreto com o Senhor? É isso que nós temos que fazer quando passamos por dificuldade. É ir para o secreto com o Senhor. 12 anos sofrendo, gastando tudo o que tinha. Mas quando ela ficou sabendo que Jesus iria passar naquele lugar, ela rompeu a multidão e tocou na orla do vestido do Senhor. Aleluias! Ele está aqui, irmãos. Eu não sei qual tem sido a multidão que te impediu chegar até aqui, ou que tem te impedido chegar durante os outros dias de culto. Eu não sei quanto tem se levantado contra você, porque aquela mulher tinha uma multidão. A Bíblia não fala, mas se alguém viu ela, alguém falou. E aquela mulher era considerada como imunda. Ela não podia ir para aquele lugar, mas ela não estava nem aí. Ela queria tocar em Jesus. Irmãos, quantas pessoas naquele lugar, imagine que quantas pessoas estão aqui, dependente de como você tem tocado. Aquela mulher rompeu uma multidão e tocou na orla do vestido de Jesus. E Jesus pergunta bem assim: quem me tocou? Olha que pergunta, irmãos. Quantas pessoas tinha naquele lugar? Talvez o presbítero Solange, talvez o pastor Reinaldo, talvez os irmãos aqui tocou em Jesus, mas ele sentiu algo diferente quando aquela mulher tocou, porque saiu virtude. Será que nós temos tocado no Senhor para sair virtude do Senhor? Será que nós temos chamado a atenção do Senhor? Diante desse culto, da primeira parte maravilhosa que passamos aqui neste lugar, será que você pôde tocar na orla do vestido do Senhor hoje? Será que ele pôde olhar lá de cima e dizer assim, porque ele está aqui no meio de nós, né? E dizer assim, ó, olha, ela me tocou, a Mirela me tocou nesta noite. O Irã me tocou nesta noite. A Tainá me tocou nesta noite. Senhor, mas tem muita gente aqui neste lugar. Não, tem algo diferente, porque saiu virtude de mim. Aleluias. Não é da maneira que nós rompemos a multidão, é do jeito que nós queremos tocar o Senhor. Talvez você quer tocar para todo mundo ver, mas talvez Ele quer que você toque no secreto. Hoje eu entrei para dentro do meu quarto e os meus filhos, eles já sabem que quando eu entro para dentro do quarto, eu quero paz. Porque eu vou estudar ou vou orar, põe um louvor. Eu comecei ali a ouvir louvores e comecei a sentir a presença de Deus. Irmãos, eu senti como se eu estivesse aqui com uma multidão. Eu não estava sozinha no meu quarto, eu senti algo diferente lá no meu quarto. E eu tenho certeza que naquele momento o Senhor estava ali comigo.
Eu não estava sozinha. Talvez pensamos que estamos sozinhos, mas o Senhor está com você. Aleluias. Existe algo sobre a presença de Deus que é tão grande e infinita que quando carregamos, quem olha para a gente vê. A presença do Senhor, a Arca da Aliança, ficou na casa de Abinadab 20 anos. Alguns dizem que ficou mais de 60, mas a Bíblia relata que ficou mais de 20. E a Bíblia não relata que aconteceu algo assim diferente na casa dele. Será onde que ele colocou a Arca da Aliança? Aonde você tem colocado a presença do Senhor? Quando colocamos, aí Obed-Edom pegou a presença, né? Foi parar na casa dele a presença do Senhor. E ficou 3 meses. Aí eu imagino desse jeito assim, ó. Segura aqui, irmão. É a presença do Senhor, irmãos. Todo dia quando ele chegava, ó, ele limpava. Todo dia que ele chegava, ó, ele tirava tudo que tinha. Todo dia que ele chegava, ó, ele ia ali. Ele olhava, não sei quantas vezes ele ia perto da presença do Senhor, mas ele estava ali, ó. E você não sabe de uma coisa. Ficou só 3 meses. E ele e a sua casa foi abençoada. Será quantas vezes ao dia paramos para segurar a Bíblia? Será que quando chegamos em casa colocamos ela lá, porque já lemos na igreja, né? Colocamos ela lá e não procuramos saber sobre o Senhor? Todos os dias nós fazemos devocional. E eu já li a Bíblia 3 vezes depois que eu vim para cá. Estou terminando agora. Irmãos, é tão lindo quando alguém chega perto de você e diz assim, quando teve o Congresso das Mulheres Transformado pela Palavra, algumas mulheres vieram visitar, conhecida da gente, parente, né, família, e elas perguntaram assim, como que é para ler esse devocional que vocês fazem? Gente, é lindo. Elas estão fazendo o devocional. E nós temos todo ano e não fazemos. Nós temos ela dentro da nossa casa e não lemos. Não procuramos saber sobre Jesus. Não procuramos conhecer sobre Jesus. Pois a presença de Deus todo dia está dentro do nosso lar. E o que nós temos fazendo, o que nós estamos fazendo com a presença de Jesus? A presença de Jesus é tão linda, não tem explicação. Irmãos, vem na quinta-feira ajudar a Mirella a limpar a igreja, que vocês vão sentir a presença de Deus ao ouvir ela falar. Irmãos, vem segunda-feira na oração, que vocês vão sentir. Cada uma das mulheres aqui contou no seu testemunho a presença de Deus real na vida delas. Gente, é cada coisa linda. E que nós deixamos de lado. Agimos como Abinadab. Deixamos a presença de Deus de lado. E fica a presença ali, ó, querendo. E nós não fomos. Existem pessoas que Deus vai. Mas existem mulheres do fluxo de sangue que tem que ir atrás. Será que hoje você veio atrás? Você veio tocar? Você veio buscar? Será que hoje você veio e falar assim, Senhor, eu quero secreto contigo, eu quero algo contigo, eu só venho aqui porque eu quero ouvir a sua voz? Porque ao ouvir a voz de Deus, você ouve dentro do seu quarto, irmão. Quando você quer ouvir a voz de Deus, você ouve lavando louça, irmão. Quando você quer ouvir a voz de Deus, você ouve andando na rua. É só você ser sensível para ouvir a voz de Deus. Eu não sei o que te trouxe aqui. Que nesse culto de transfiguração, você venha ser transformado.
Que antes de acabar essa campanha, você seja transformado pela presença de Deus. Que você venha aqui conhecendo quem é Deus, sobre Deus. Que você não venha aqui só menos porque é quinta da transfiguração. Que você venha aqui entender que Deus é Deus e Ele pode tudo. Aleluias! Deus, Ele cura. Deus, Ele liberta. Deus, Ele salva. Deus, Ele faz o que eu e você não podemos fazer. Deus, Ele toca. Deus, Ele levanta. Aleluias! Oh, glórias! Oh, glórias! Aleluias! Aleluias! Aleluia! Será que você pode tocar nele nesta noite? O que tem impedido você de tocar Jesus? Queria que você... Levanta um pouquinho. Pode levantar, eu já estou acabando. Eu queria que você levantasse e fechasse o seu olho. Fechasse os seus olhos. E imaginasse que você era Obed-Edom. E que hoje é a chance de você levar a presença de Deus para a sua casa. Hoje é a hora de você levar a presença de Deus para a sua casa. Eu queria que você agarrasse ela. Abraçasse ela. Levasse ela para a sua casa. E que quando ela estivesse na sua casa, todos os dias você limpasse ela. Porque todos os dias nós temos que limpar, tirar o nosso eu e deixar o Espírito de Deus agir em nossas vidas. Sinta a presença de Deus aí neste lugar. Com os olhos fechados, sinta a presença de Deus aí neste lugar. E se até agora você não tocou, toque nele agora. Aleluias! Oh, glória! Me tirou do jardim.